Primeiro, quero dizer para vocês que estou muito feliz que a minha voz está melhor, gente. Semana passada minha voz estava muito ruim. Eu pensei assim, ó, sábado eu estava sem voz, assim, estava até preocupada se eu conseguir dar aula hoje, mas está tudo certo, a voz voltou, né? Então, essa semana, a aula de hoje, a aula de quarta, a gente vai se dedicar para os cronogramas de projeto, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui nosso plano de aula, reta final, gente. Nós estamos reta final. Passou muito rápido. 8 de novembro, ó. Então, hoje a gente vai trabalhar cronograma de projeto, tá? E no dia 10 do 11, na quarta, cronograma de projeto também. Então, hoje eu vou entrar com mais teoria, e na quarta a gente tem a quarta para trabalhar no cronograma, tá? Esse cronograma de projeto que nós vamos trabalhar é um cronograma mais tradicional, porque dentro das metodologias ágeis a gente tem as sprints, né? Então, o cronograma das metodologias ágeis, como ela é time box fechado, quando a empresa combina com o cliente se a sprint vai ser de 15 dias e vai ser de um mês, tu tem aquele mês onde tu coloca o escopo dentro de um mês, tá? Aqui a gente vai trabalhar num modelo de cronograma mais voltado para marcos, onde tu planeja cada tarefa, não dentro de sprints, né, mas dentro de um planejamento mais tradicional, tá? Na segunda-feira teremos mais um feriado, o último do nosso ano, aqui do nosso semestre. Dia 17, daí aqui, ó, eu deixei mais um dia para trabalhar, mais para o pessoal que, de repente, pode estar um pouco perdido, né? Porque depois a gente só tem mais 2 aulas de conteúdo, que é gestão de comunicação e gestão de risco. Aí eu vou deixar mais um dia para vocês fecharem tudo, né? Fechar o documento, montar a apresentação, e reservei 2 dias aqui para as apresentações, tá? Então, pessoal que está assistindo de casa, começar a se organizar, porque dia 1º do 12, né? Menos de um mês. A gente tem aqui, a 1º do 12 é uma quarta-feira, estou olhando para cima aqui que meus calendários estão tudo pendurados aqui na minha frente. A gente tem as apresentações, certo? Então, é reta final. Olha, praticamente a gente tem 3 aulas. Hoje, conteúdo de hoje, cronograma, conteúdo do dia 22 de comunicação e conteúdo do dia 24 de riscos. Sendo que dia 22 e dia 24 vai ser aula presencial lá na PUC, tá? As últimas 2 aulas presenciais na PUC. Ok, gente? Alguma dúvida em relação aqui ao nosso planejamento? Tranquilo? Reta final, reta final. Muito bom. Maravilha, então. Então, eu vou fechar aqui e vamos começar a aula. Bom dia, Fê. Para quem eu não dei bom dia ainda. Bom dia, Arthur Gil. Bom dia, Sara. Tudo Bom bem, dia, Sara. gente? Tudo certo. Então, tá. Então, vamos começar aqui, então, o nosso conteúdo de cronograma. Vamos abrir aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Eles chamam assim, de gerenciamento de tempo, gerenciamento de cronograma, tá? Teve uma mudança aí no PMBOK, eles chamavam de gerenciamento de tempo, aí agora eles estão chamando de gerenciamento de cronograma de projeto, mas para nós é a mesma coisa. Então, vamos lá. Gerenciamento do tempo inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto, tá? Se a gente for resgatar, né, o que era o conceito de projeto, né? Projeto, ele tem duas características básicas no seu conceito: início e fim, produto ou serviço ou resultado exclusivo, né? Então, aqui, quando tu tá lá no teu termo de abertura de projeto, muitas vezes lá a gente já coloca, olha, eu tenho esse meu projeto, eu tenho esse objetivo, e eu pretendo começar ele tal dia e terminar ele tal dia, né? Então, a gente gerencia esse tempo aqui dentro desses processos de gerenciamento de tempo, gerenciamento de cronograma. Mas a data já vem meio pré-estipulada, né? Desde lá do termo de abertura de projeto. Então, aqui, a gente vai pegar o nosso escopo, né? O que a gente viu dentro da IAP, né? A gente conseguiu criar uma estrutura analítica do projeto. Então, qual é a nossa proposta? Pegar a estrutura analítica do projeto e trazer ela para dentro de um planejamento de tempo, né? Como é que eu vou executar tudo que eu levantei na estrutura analítica do projeto? Tá? Então, quais são os processos de gerenciamento do tempo? Aqui, ó, cronograma tempo é azulzinho, ó, e a gente tem o seguinte, ó, dentro do grande grupo de planejamento, a gente tem planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades,
Estimar as durações e desenvolver o cronograma. Antigamente, esse estimar os recursos também estava dentro do cronograma. Eles tiraram e já colocaram para a área de recursos, que é mais a parte de... aqui a gente não vai ver, né? A gente não vai trabalhar recursos na disciplina, mas o recurso é o custo, né? Tu identificar quantas pessoas vão trabalhar no teu projeto, quanto que custa cada hora de uma pessoa, para te levantar quais as pessoas que vão trabalhar e qual é o custo desse projeto, tá? A gente não vai trabalhar custo aqui na disciplina. A gente vai trabalhar riscos e comunicação, tá? E o último aqui, ó, no monitoramento e controle, é controlar o cronograma. Então, os processos de gerenciamento de tempo cronograma, eles têm muito planejamento e o controle dele depois, tá? Então, aqui, ó, planejar, definir, sequenciar, estimar a duração e desenvolver tudo no planejamento. E um no monitoramento e controle. Então, vamos lá. O que é planejar o gerenciamento do cronograma? Quando eu começo a planejar o meu cronograma, eu penso assim, quais são as políticas que a empresa tem em cima de cronograma de projeto? Né? Como é que são esses procedimentos? Como é que vai ser a minha documentação? Como é que eu vou desenvolver, gerenciar, executar, controlar? Isso é o meu planejamento. Eu vou usar algum software? Qual software que eu vou usar? Entendeu? Então, como é que a empresa trabalha? Desde a metodologia, é ágil, não é ágil? Então, tudo isso faz parte desse meu processo inicial, que é planejar. Né? Eu entender como é que... Quando eu falo também de políticas da empresa e procedimentos, eu falo assim, a minha empresa trabalha com que modelo? CLT? Né? Ou ela é PJ? Ela trabalha 8h48 ou 8 horas? Quantas horas eu vou colocar no meu cronograma do meu projeto para que a pessoa trabalhe? Por exemplo, tem empresas que colocam 6 horas úteis, as outras 2 deixam para reunião, entendeu? Então, assim, tudo vem da política dos procedimentos da empresa. Tá? Então, eu me organizo em relação a essas políticas, certo? Muito bem. Depois que eu faço esse planejamento inicial, identifico essas questões mais de políticas com as ferramentas que eu vou usar, aí sim eu vou botar a mão na massa. E a mão na massa começa aqui, ó, na questão de definir as atividades. Todo cronograma, que é um cronograma mais tradicional, ele vem da estrutura analítica do projeto, ele vem dos requisitos, né? Eu levanto os meus requisitos e a partir dos meus requisitos do meu projeto, da minha EAP, né, do que eu vou entregar, eu começo a identificar as atividades. Então, lembra quando a gente dizia lá, não põe verbo na EAP, agora a gente vai botar, que é no cronograma. Então, a ideia é abrir todos os pacotes de trabalho, né? Não um grupo, né? Grupo a gente não vai abrir, nos grupos não tem atividades. A gente abre os pacotes de trabalho, identificando todas as minhas atividades, tá? Então, as atividades do trabalho, as minhas atividades que vêm da minha IAP, né, vão para o cronograma, né? Então, essas atividades são uma extensão da minha IAP. Então, lembrando aqui, ó, supondo uma estrutura analítica de projeto de informatização do atendimento. Eu tenho treinamento, equipamentos, balcão, gerenciamento do projeto, certo? Eu vou abrir cada um desses aqui. Vou abrir a seleção, vou abrir como eu vou o meu consultor, os treinamentos. Então, pegando um exemplo aqui da minha apostila, tu pensa assim, né? Eu tenho só que entregar a apostila. Mas olha quantas atividades estão envolvidas quando eu crio uma apostila. Tá? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, por exemplo, a gente tem a minuta do texto, que é meio que um rascunho, né? Um resumo do que eu vou colocar em toda a minha apostila. Eu faço um rascunho das minhas tabelas, né? Eu faço um rascunho das minhas figuras. Aí depois eu tenho que digitar todos os textos, eu tenho que colocar as tabelas para dentro também do texto. Eu vou elaborar as minhas figuras, né? Criar, eu vou reduzir para caber na apostila, eu vou tirar várias cópias, já que eu vou entregar as apostilas para meus alunos, eu tenho que definir qual é o material que eu vou encadernar, se vai ser espiral, se vai ser aquele modelinho mais duro, de capa dura, né? Então, além de comprar, eu tenho que selecionar e comprar. E depois disso, eu vou montar as minhas apostilas para entregar para os meus alunos, né? Então, aqui estão todas as minhas atividades voltadas para entrega da minha apostila, que é uma entrega da minha EAP. Até aqui, alguma dúvida? Então, vamos lá. Tudo. Pode falar. Não tem Tranquilo, dúvida. Lucas? Tranquilo. Tá. Para a gente poder entender como é que a gente vai colocar isso dentro de um cronograma, eu trago para vocês um diagrama de rede.
tá? Que é um diagrama muito usado, um gráfico muito usado para a gente entender as dependências entre as atividades de um projeto, tá? Então, o diagrama de rede ele é muito usado nos softwares que fazem cronograma de projeto, tá? E aqui, quando a gente for desenvolver o nosso cronograma, a gente pode trabalhar um cronograma no Excel, a gente pode trabalhar onde vocês quiserem, mas o ideal é buscar já um programa realmente que cuide dos cronogramas dos projetos, tá? Porque fica muito mais fácil de trabalhar. Mas vamos lá. Vamos entender primeiro o que é um diagrama de rede, para a gente poder entender essas dependências, para depois a gente ir para um programa. Então, o que é um diagrama de rede? É um gráfico esquemático das atividades do cronograma e das relações lógicas entre elas, que são chamadas de dependências. Então, quando eu monto um diagrama de rede, e eu queria que vocês olhassem dentro desse diagrama, porque a gente vai fazer uma atividadezinha do diagrama, ele tem um início, tá vendo aqui? E ele tem um fim. Tá? Então, aqui A, B, C, D e F são as atividades do meu cronograma do meu projeto. Então, pode ver aqui, ó, eu tenho atividade A, atividade B, atividade C. O que esse cronograma me diz? Ó? Que quando eu inicio o meu projeto, eu tenho em paralelo a atividade A e a atividade B começando, certo? Só que o que acontece aqui? Ó? A minha atividade B, ela é chamada de sucessora da minha atividade A, que é a predecessora. Ou seja, eu não posso começar a minha atividade B sem ter terminado a minha atividade A, certo? Eu não posso começar a minha atividade C sem ter terminado a B e a D. Eu não posso terminar a E sem ter terminado a D. Não posso terminar a F sem ter terminado a E. E, para mim dizer que eu cheguei ao final, a C e a F têm que ser finalizadas, tá? Então, o diagrama de rede, ele determina o modo de execução do meu projeto. Quem vai ser executado primeiro, quem vai ser executado depois. É a base para o cálculo do cronograma, para os softwares de gerenciamento de projeto. E claro que eu tenho que ter conhecimento técnico, né? Para mim saber que a atividade B vem depois da A. Para mim saber que a minha atividade E vem depois da D e assim por diante. Bom, aqui eu fiz um diagrama de precedência bem facilzinho de um café da manhã. Tá? Só para a gente ver aqui, ó. Início e fim. Então, supondo que, né? O que eu posso fazer em paralelo? Eu posso já colocando a torrada na torradeira, eu posso colocando a água para esquentar, eu posso botar o café na cafeteira, né? E já posso ir arrumando a mesa. Então, esses 4 aqui, ó, eu já vou colocando eles em paralelo. Só que eu só posso passar manteiga depois que a torrada estiver pronta, né? O ovo só vai ferver depois que a água estiver quente. Eu só vou servir o café depois que ele estiver pronto, né? E eu só posso servir o café, ó. Eu arrumo a mesa, depois eu sirvo o café. Eu arrumo a mesa e depois eu sirvo o cereal. E assim, depois disso tudo, eu posso fechar o meu café da manhã. Bem simplesinho aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Mas vamos lá, olha só. O que eu quero que vocês façam agora? Eu vou dar uns 15 minutos para vocês, são 8h15 até as 8h30. A gente voltando lá no nosso exercício, para sequenciar as atividades, quero que vocês peguem uma folha de papel, ou pode fazer no Word, alguma coisa assim, tem uma salinha do Moodle para vocês entregarem essa atividade para mim, tá? Essa atividade é individual, não é em grupo. Eu quero que vocês tentem identificar quais são as predecessoras e coloquem nesse modelo aqui, ó, de gráfico. Tá bem? Tá? O que eu posso colocar uma depois? Ela fica mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Tem algumas em paralelo, e tem outras que uma depende da outra, certo? Então, eu quero que vocês façam, só vou tirar do modo cheio aqui, deixar ela assim para vocês verem melhor, ó. Tá bom assim? Conseguem ver? E para que vocês façam a atividade. Dúvidas aqui? Então, eu quero essas atividades aqui num diagrama de redes. Ok, pessoal? 15 minutinhos, vamos tentar fazer? Beleza, senhor. Então tá, vou só parar aqui a gravação para que vocês possam desenvolver o trabalho. Muito bem, tá voltando a gravação. Então, a gente tinha esse exercício, essa aqui eram as predecessoras, mas deixa eu mostrar para vocês como é que ficou no gráfico. Esse aqui é o meu gabarito, tá, pessoal? Então, se vocês fizerem um pouquinho diferente, também não tem problema nenhum. Mas vamos lá, eu fiz assim, ó. Eu botei 4
em paralelismo, que é preparar a minuta, rascunhar tabelas, preparar esboço e selecionar a encadernação, né? Que um não depende do outro, né? Isso aqui é um resumo, isso aqui é as tabelas, o esboço das figuras e a encadernação. Aí sim, ó, eu só vou digitar o texto depois que eu preparar o resumo do texto. Eu só vou digitar as tabelas depois que rascunhar as tabelas. Eu só vou elaborar as figuras depois que eu preparar o esboço das figuras. E eu só vou comprar o material depois que eu selecionar a encadernação. Aqui no G tem reduzir as figuras, né? Então aqui, ó, eu só vou elaborar as figuras depois, só posso reduzir depois que eu elaborar, tá? Aí depois que eu fizer tudo isso, eu posso tirar as cópias e montar a apostila. Então esse aqui foi o meu gabarito. Como é que ficou de vocês? Muito diferente? No meu ficou diferente porque eu não vi de colocar selecionar encadernação logo no início. Tá, não, mas também não tem problema nenhum, tá? Esse aqui é mais um exercício para a gente testar, mas no geral, todo mundo entendeu? O meu ficou igual. Ah, maravilha. Eu Então, também. então tá, show de bola. Vamos seguir então aqui rapidinho, olha só. O que eu fiz agora, tá? Eu coloquei, ó, eu coloquei aqui as letrinhas estavam aqui em cima, ó, A, B, C, D, tá? Então agora eu abri um pouquinho os quadradinhos e coloquei as letrinhas e o total de horas que eu vou dedicar para essas atividades. Ou seja, já estou começando a montar um cronograma de projeto, certo? Estou começando a colocar as horas. Então, por exemplo, preparar a minuta é 1 hora, digitar os textos 3 horas, rascunhar a tabela 1 hora, digitar a tabela 2, tá? Então, aqui eu estou, para cada atividade que eu estou colocando, que eu tenho no meu cronograma, eu estou identificando a quantidade de horas que eu vou levar para desenvolver essa atividade, ok? E aí, com isso, a gente tem um conceito que é muito utilizado, que é o conceito de caminho crítico. Tá? Então, vamos lá, prestem atenção. O que é o caminho crítico? O caminho crítico é a duração do cronograma, tá? Então, se eu tenho um projeto que começa no dia 1º e termina no dia 30, essa duração do cronograma é chamado caminho crítico, tá? As atividades, ela é um caminho por onde eu passo as atividades do meu projeto. Vamos lá. O caminho crítico é o caminho mais longo do meu diagrama, tá? Por quê? Porque eu sou obrigada a passar por ele para mim poder terminar o meu projeto. Só que olha só que interessante, ele é o caminho mais longo, porém, ele representa a menor quantidade de tempo para o meu projeto ser completado, certo? Eu não consigo fechar o meu projeto se eu não passar por esse caminho, tá? E se eu coloco mais alguma tarefa no meu caminho crítico, eu vou aumentar o meu cronograma. E a gente diz que ele tem folga zero, justamente por causa disso. Porque se eu coloco alguma coisa, eu aumento o meu caminho crítico. Entenderam, pessoal? Caminho crítico, olha só. Vou trazer agora aqui o desenho para vocês. Se a gente olhar esse cronograma, vocês podem me dizer qual é o caminho crítico desse cronograma? O caminho crítico ele é tipo uma linha única, Ele é o caminho mais longo do cronograma, que tem a duração maior. Sem Preparar esse caminho, eu não esboço. consigo fechar o cronograma. O que começa por preparar esboço, porque daí segue, soma 5, 6, 7, 8, 9 horas. Isso, é o caminho mais longo. Vocês entenderam, pessoal? Não sei se Assim, entendi, eu ó, ia dizer que o caminho crítico era tudo, porque tu precisa de tudo para fazer o projeto. não, mas vamos lá, ó. Se eu começasse por aqui, ó, preparar minutas, digitar o texto, ele não é o caminho mais longo do meu cronograma, né? Tá. Então, eu poderia vir aqui e colocar mais uma atividade. Não é crítico, entendeu? Eu posso vir aqui e colocar mais alguma coisa aqui, ó. A mesma coisa se eu for por esse caminho, rascunhar tabela, digitar tabela. Eu posso colocar mais uma atividade aqui que não tem problema, Por né? que não tem problema? Porque eu não atrapalho o tempo do projeto, certo? Ó, eu estou paralelizando. Então, aqui eu tenho, ó, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. Então, o meu caminho mais longo é de 9 horas. Tá, mas ali tu tem o caminho mais longo de 9 horas. E os Isso, outros que tu poderia adicionar atividades que não mudaria o tempo total, já que se tu pode exato. fazer em paralelo e o tamanho total já é 9 horas,
Mas se tu bota um negócio ali que passa para 10 horas, aí Ele já vira o muda. caminho crítico. Exatamente. Aí tu troca o caminho crítico do projeto, entendeu? Por isso que o meu caminho crítico é folga zero. Qualquer coisa que eu coloque a mais nele, eu estendo o prazo do meu cronograma. Entendeu, Lucas? Entendi. E Realmente, porque não precisaria ser tudo caminho crítico, já que tu pode fazer em isso, paralelo. exatamente, é isso aí. Agora tu entendeu esse jeitinho, show de bola. Mais alguém com alguma dúvida em relação a caminho crítico? Tá. Então, só revisando, ó, caminho crítico. A duração do cronograma é o caminho crítico, é o caminho mais longo, porém representa a menor quantidade de tempo, né, que o projeto vai ser completado. Se eu coloco o tempo no caminho crítico, eu aumento a duração do meu projeto, por isso que a gente diz que no caminho crítico eu tenho folga zero, tá? Vamos lá, então. Fechamos essa parte do diagrama de rede. Então, agora a gente vai começar a definir as atividades da EAP. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha EAP do meu projeto e para cada pacote de trabalho eu vou identificar as tarefas que eu vou desenvolver, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar esse pacotezinho de fontes, que são os meus códigos, tá? Eu vou abrir os meus fontes nas minhas listas de atividades. Então, para mim desenvolver o meu projeto de sistema hospitalar, eu tenho um cadastro de usuário, eu tenho uma tela de login, eu tenho as permissões, cadastro de paciente, cadastro de médico, cadastro de cirurgias e agendas cirúrgicas, tá? Supondo que esse aqui seja o meu projeto de sistema hospitalar. Então, eu estou pegando este pacote de trabalho e estou abrindo, tá? É assim que a gente vai montar o cronograma do nosso trabalho. Eu vou pegar os pacotes de trabalho, tá? Ah, eu vou abrir aqui análise? Não, eu vou abrir requisitos. Eu vou abrir banco? Não, eu vou abrir modelo e vou abrir carga, tá? Então, desse projeto, o que eu abro? Abro o GP, porque ele está aqui, né, como pacote solto, requisitos, modelo, carga, ambiente, fonte, homologação e implantação. Quantas atividades eu vou colocar, professora? Depende, aí deixa a cargo de vocês. No mínimo, 2 por pacote de trabalho, tá? Então, assim, ó, primeira atividade que eu desenvolvo é abrir cada um desses pacotes de trabalho. Em verbos, tá? Vamos tentar colocar verbo que é ação, né? Eu vou trabalhar naquilo, eu vou executar aquela atividade. Depois que eu identifico as minhas tarefas, aí eu venho, né? Vou pegar o meu diagrama lá de rede, que a gente acabou de aprender, e vou identificar quem vem antes de quem são as predecessoras. Aqui é só um exemplo para vocês terem uma ideia, né? Na minha ordem, por exemplo, aqui, eu só vou fazer o login depois que eu fizer o cadastro de usuário, eu só vou fazer as permissões depois que eu tiver os 2 primeiros, eu só vou ter o paciente, então eu praticamente linkei um com o outro, tá? Isso a gente chama de predecessoras. A mesma coisa aqui, ó, as dependências. Então, eu identifico as atividades, faço a sequência delas. Depois, por que eu faço as sequências? Porque se eu estou num software de cronograma e eu coloco quem é a predecessora, automaticamente ele já vai mudando as datas, porque ele sabe que aquela atividade só vai ser feita depois da próxima. Bom, então, olha, depois que eu identifiquei as tarefas, peguei as predecessoras, né, eu posso colocar aqui o nome dos recursos, quem é que vai fazer o quê, e eu estimo a duração das atividades. Isso aqui, pessoal, é a parte mais importante do meu cronograma, tá? Porque aqui eu identifico quantas horas eu tenho dentro do meu projeto. Eu posso ter, né, dias, eu posso ter horas, daí eu defino como eu quiser. Só que, em muitas vezes, em cima dessa duração, é que eu vou cobrar do meu cliente. E aqui vem um ponto muito sensível. Se eu cobrar errado, eu tenho prejuízo, né? Então, esse é um trabalho que tem que ser feito com muita atenção, muito carinho, porque isso pode envolver aí custos para dentro da minha empresa, para dentro da minha organização. E se eu cobro errado, eu tenho prejuízo, tá? E não é fácil cobrar certo de um projeto. Muitas vezes tu estima lá um projeto de 200 horas e ela vira 400 muito fácil, tá? Como é que a gente pode estabelecer boas práticas em cima de durações de projeto? A gente pode trabalhar com bases históricas, né? Ou seja, eu tenho
projetos parecidos que eu já desenvolvi, eu posso muitas vezes estar validando com esses projetos, né? Então, eu tenho que cuidar muito. E reuniões com as equipes técnicas, tá? É bem importante tu colocar o teu técnico mais sênior, para que ele olhe qual é a tecnologia, como é que eu vou implementar, para realmente não ter problema na hora de fazer orçamento de projeto. Bom, aqui é um cronograma inteiro, tá? Então, quando eu sento para desenvolver um cronograma no projeto, eu vou fazer toda essa análise, vou sequenciar, eu vou ver a duração, eu vou ver as pessoas que vão estar disponíveis, e eu vou criar um cronograma do meu projeto. Então, veja bem aqui, ó. Aqui eu vou abrir, tá? Eu só abri os fontes, mas eu tenho que abrir a carga, o modelo, requisitos, eu tenho que abrir tudo. Colocando, então, quem são as predecessoras, o nome de quem vai executar. Aí, para o trabalho, vocês podem se dividir, tá? Qual é a duração desses dias, ou em dias ou em horas, e o início e fim, quando a gente coloca a predecessora, ele já vai montando, tá? Então, vocês não precisam se preocupar. Se estão dentro de um software de cronograma de projeto. Se vocês estão fazendo à mão no Excel, daí vocês vão ter que colocar na mão, que dá um pouco mais de trabalho. Ó, aqui é o project da Microsoft, tá? Onde eu tenho aqui as tarefas, né? E aqui ele vai criando o caminho, ó. Tá vendo? Quem vai fazer o quê? Isso aqui a gente chama de diagrama de Gantt. Gantt foi que criou esse diagrama, justamente para te ver quem são as tuas predecessoras, quem é que vai trabalhar na tua tarefa, né? E o que pode ser rodado em paralelo. Alguns softwares colocam em vermelho o caminho crítico. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, fazer pesquisa, ó, pesquisar construções e fazer pesquisa dos concorrentes, pode rodar em paralelo, mas a partir do momento que eu atraso qualquer uma delas, eu atraso a duração do meu projeto, tá? Aqui o Open Project também pode ser usado para desenvolver cronograma de projeto. No Mac, pode usar o Merlin, tá? Que é bem legal. Muito bem, depois que eu monto o cronograma, eu vou fazer esse controle, né? E dentro desse controle, o que eu tenho? Né? Eu tenho o meu monitoramento de como é que está indo o meu projeto. De novo, né? Esse tipo de cronograma aqui é bem cronograma no modelo mais tradicional, tá? Então, a gente trabalha nesse modelo mais tradicional. Então, dentro desse cronograma de projeto, o que eu tenho? Se eu estou dentro do prazo, se essa tarefa começou no dia correto, o quanto eu já realizei do meu projeto, né? E aqui eu tenho o que a gente chama de linhas de base. Eu posso montar todo um planejamento e salvar ele como linha de base para fazer comparações depois com o andamento do meu projeto. Se eu vou precisar fazer um replanejamento, eu posso alterar a linha de base, não tem problema nenhum. Tá? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Desenvolver o cronograma do projeto. Tá? Vocês vão abrir a EAP, a gente vai começar na aula de hoje, e tem a aula que vem para a gente continuar, porque dá bastante trabalho. Eu só Professora, queria... Pode falar, Lucas. eu tenho uma dúvida. Uhum. Todas essas coisas que a gente viu até então, me parece ser muito relacionada com o início de um projeto. Um Por exemplo, planejamento de tem a projeto. parte de sprint ali, que realmente é o andamento, que é como que a gente vai andar depois de ter definido tudo, para revisar, fazer as dailies, montar, apresentar e tudo mais. Mas no Aham. geral é tipo, o que a gente vai fazer antes de começar o projeto. É o planejamento. Por isso que a gente diz. Por isso que nos modelos tradicionais, ele é tão orientado a planos, entendeu? Dentro Aham. dos modelos dos processos de desenvolvimento de software que a gente viu, a gente tem os modelos de processo orientado a planos, né? E a gente tem os modelos mais ágeis. Esse modelo é um modelo orientado a plano. E Pois pode... é, isso era a minha dúvida, porque ele estava mostrando eu estava entendendo, pô, eu vou ter que definir tudo antes de começar. É um E não modelo... parece ser o que a gente viu de ágil, que tipo, já é Não, meio é que. diferente, é diferente. Mas pode ter certeza, Lucas, durante a tua vida profissional vai ter horas que tu vai ter que sentar e tu não vai ser por sprint, entendeu? Tu vai ter que planejar. Por exemplo, já aconteceu muito comigo. Quando eu estava no Terra, a gente tinha um escritório de projetos. Então, quando a gente pegava um projeto para nós, a primeira coisa que a gente avaliava esse projeto a gente vai rodar em Agile, né, como ágil, como modelo, método ágil, ou a gente vai rodar no modelo mais tradicional? Porque, por exemplo, quando você tem que fazer um projeto onde você, por exemplo, vai trabalhar com baixo nível, rede, protocolos de rede, entendeu? Ou um projeto que mexe muito em data center, muitas vezes tu tem que fazer um planejamento orientado a planos.
Assim, não dá para ir fazendo Não negócio. dá para não Se dá pra fazer por precisar mudar, a gente sprint. muda. É, entendeu? Então, assim, vai muito de tu analisar, né? Aí vai do GP, tá? O gerente de projeto tem que ser um cara bom. Ele vai olhar o projeto e vai dizer, isso aqui eu posso usar ágil, isso aqui eu não posso usar ágil. E tu não pode misturar os dois? Pode, são as ferramentas que tu tem. Quer ver, ó? Eu separei para ti agora aqui. Porque uma dúvida também, tá? Olha que Eu legal isso aqui, ó. faço. Ó, Perdão. isso aqui é uma EAP com sprints, ó. Entendeu? Ah, Ó, isso aqui é do Terra. Isso aqui era uma palestra que eu tenho do Luciano Barros, que ele sempre dá para mim, só que a gente teve muito feriado, né? Então eu não pude trazer ele. Mas sim. olha que legal, ó. Ele fez uma EAP, uma estrutura analítica de projeto, por sprints. A gente usa bastante na Agis isso, ó. Então eu tenho o sprint 1, pode ver. A gente faz um planejamento também das sprints, né? A gente cria os releases, monta as sprints, coloca as user stories. Por quê? Porque quando tu vai orçar para um cliente, o cliente não quer saber se é ágil ou tradicional, ele quer saber o custo do projeto. Então, se tu não colocar as sprints, não tentar fazer esse planejamento igual, como é que tu vai cobrar? É raras empresas que pagam por sprints, tá? Algumas empresas, tipo a TW, elas conseguem. O cliente chega para elas e diz, eu quero fazer um projeto com vocês, tá? A gente trabalha por sprint, tu paga por sprint. Mas tem cliente que não gosta, tá? 90% do cliente não gosta de pagar sprint. Ele gosta de pagar o escopo. Eu quero esse aplicativo, então eu pago pelo aplicativo. O que seria pagar por sprint? Não entendi muito bem. É assim, ó, tu contrata assim, ó, eu tô contratando o teu serviço e tu vai rodar 4 sprints comigo, entendeu? Eu tenho Tipo, lá, ele diz, eu quero isso aqui, eu vou pagar por 5 sprints. exatamente. Daí o escopo tu define. É uma prática que está começando a ser utilizada, mas são raras as empresas que aceitam. Mas não é perigoso, porque se tem aquela condição que tu disse, às vezes, de rolar de cancelar uma sprint, tu não pode mais, Tem, vai ter que fazer uma sprint de graça pro cara. exatamente. Então, é raro, o cliente raramente quer pagar por sprint, ele quer pagar pelo escopo. E aí, como é que tu vai cobrar o escopo se tu não tem bem planejado o que tu vai fazer? Sim. Porque às Entendeu? vezes é Então, é difícil, um desafio, né? pelo menos para mim, atualmente, quando eu vou planejar alguma coisa minha, é mais complicado eu conseguir imaginar lá na frente. É. Mas Mas já é pensa, uma evolução. Antes eu não pe- conseguia planejar nada. Agora eu planejo um dia para frente. Daqui a pouco a gente vai melhorando. Agora pensa que tu é um dono de uma empresa. E eu cheguei É, para ti e digo, Lucas, olha só, eu quero que tu desenvolva para mim um aplicativo. Como é que tu vai cobrar? Tu tem nossa, que planejar, tu tem que verdade. tentar identificar qual é o escopo. E essas práticas da EAP ajudam, né? A tu começar a desenhar e identificar o escopo para te poder cobrar. Independente se tu vai trabalhar por sprint ou por planejamento mais tradicional. O importante é que vocês conheçam. O importante é que vocês saibam como é que vocês podem desenvolver esse tipo de planejamento. Tá? Maravilha? Foi boa a discussão, Lucas. Curti. É, é que, por exemplo, tu imagina que, sei lá, eu tenho que definir essas coisas tudo do planejamento, mas não me vem à cabeça alguma coisa. Tá. Só me vem na hora. Aí eu vou ter que estender. Vai. E assim, ó, muitos projetos têm muitas reuniões técnicas, porque a gente está falando aqui de um aplicativo pequeno que vocês desenvolvem. Agora, vamos pegar num projeto grande, onde tu tem fornecedores, onde tu tem um fornecedor de dados, né? Então, se tu não planeja bem, tu tem muita chance de ter problemas nos projetos, de as horas rodarem mais do que tu planejasse, entendeu? Então, assim, não é fácil, assim, o dia a dia de uma empresa de desenvolvimento de software que trabalha como fábrica de software, que ganha por projeto. Se ela não tiver bem mapeado tudo que ela vai desenvolver, todos os seus processos, ela tem prejuízo certo, assim. Ou ela cobra, ou ela dá um chute muito alto Uhum. para não errar no planejamento, né? Ou se ela fizer um planejamento muito justo, ela corre uma chance muito grande de ter prejuízo. Por isso que o planejamento é muito importante. Independente se tu faz um planejamento mais a nível de tarefa, que nem esse, ou a nível de sprints, tu tem que enxergar o teu projeto, tu tem que enxergar quanto tempo tu vai trabalhar com a tua equipe, tu tem que pagar a tua equipe, né? Então, por isso que desenvolver software não é só código, né? É planejar, é olhar o que tu realmente tem que desenvolver e ter uma equipe que tu confie, né? Mas, bora lá fazer o nosso cronograma, então?
Vou parar aqui a gravação, porque, ó, temos 8h55. A gente tem meia hora hoje e tem a aula que vem para a gente abrir a EAP. Então, o que a gente vai fazer? Definir qual é o software que a gente vai utilizar, tá? Tem muita ferramenta gratuita, vocês podem colocar lá no Google, assim, ó, cronograma de projeto, tem vários, tá? Se alguém entrar no desespero, faz no Excel, não tem problema nenhum, só que tem que abrir a EAP, tá? Não pode simplesmente pegar a EAP e jogar no cronograma. Tem que abrir as atividades da EAP, senão o cronograma fica errado, tá bem? Dúvidas? Então, agora a gente volta a Agora trabalhar. vamos vir. Tá, agora a gente volta a trabalhar, então, com o grupo. Vou encerrar aqui a gravação Ô, da aula. professora, Oi, Rafa. só queria perguntar qual que é aquele software que tu falou que era bom para Mac? O Merlin. Merlin. Isso. Ele baixa um programa no teu computador e tu pode montar os cronogramas. É bem legal. Tá, vou dar uma procurada aqui. Tem algum Merlin para funciona Windows? bem. O Windows, eu adoro o WBS Schedule Pro. WBS. WBS Schedule Pro. É o mesmo da EAP. Só que ele monta já todo o cronograma do projeto. Ah, outra coisa, tu tinha comentado de uma empresa, TW. Que empresa é essa? É a ThoughtWorks. A TW é a ThoughtWorks que tem no Tecnopuc. A ThoughtWorks só trabalha ágil. E a ThoughtWorks é gigante, né, do mundo inteiro. Então, se o cliente não quer trabalhar ágil, ela diz, sinto muito. Né? É. Eu só trabalho assim, quer trabalhar comigo é dessa maneira. Então, mas ela é mundial. É a empresa do Paulo Caroli. Muito boa, empresa maravilhosa. Sim. Muito focada em... ela tem uma política, assim, de contratação muito interessante, assim, de... Eu não sei como escrever o nome dessa empresa, porque eu boto TW, parece Twitter. Não, é ThoughtWorks. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para ti, peraí. Achei. Vou colocar ali para ti no chat. Ó. Tá, deixa eu parar a gravação aqui.